Nos últimos anos, principalmente a era Xi Jinping, que é chamada de pensamento Xi Jinping, né, a China tem mudado um pouco essa postura em relação ao mundo. Você está acompanhando e percebendo que hoje há uma rivalidade muito clara, política, num tabuleiro internacional entre China e Estados Unidos. Você enxerga isso em várias situações. Não só na economia, a questão do Huawei, do 5G, do TikTok, que foi proibido nos Estados Unidos no período Trump, que voltou agora, mas ali tem uma discussão que está acontecendo agora em 2023 nos Estados Unidos, de proibição do TikTok se ele não mudar algumas políticas, né, de dados e tal. E mas olhando para a economia, mas fundamentalmente a política. A China hoje tem se colocado como antagonista aos Estados Unidos nos conflitos. Olha o caso da guerra da Rússia com a Ucrânia. Os Estados Unidos apoiam declaradamente a Ucrânia e a China a Rússia, né? A China não se posiciona como, eu sou favorável à guerra, mas a China está financiando a Rússia diretamente. Você olha para o Oriente Médio, por exemplo, a China no episódio da Rússia. Eu até brinquei, você que financia essa merda. Falei, exatamente. A China é uma aliada do Irã, que é o maior inimigo de Israel e dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. A China é uma aliada da Venezuela, que é um grande inimigo dos Estados Unidos dentro da América do Sul, né? Quase uma guerra fria. Total. A China é uma aliada da Coreia do Norte, que é inimigo dos Estados Unidos. A China, ela está hoje no contraponto completo aos Estados Unidos. Então, quando você olha para a economia, a China vai ultrapassar os Estados Unidos? Provavelmente sim. Politicamente, a China vai se transformar na grande potência política do mundo? Ainda não sabemos. Mas podemos dizer que aquela ideia de unipolaridade político-bélico-militar já meio que se desfaz hoje. É uma discussão em relação a isso, né? A China já é uma grande potência de desenvolvimento, de crescimento. Então, esse crescimento político chinês, ele está associado a uma estratégia do Xi Jinping mesmo, né? A China não vai mais ficar como, estou neutra aqui. A posição de neutralidade dos governos anteriores, do Hu Jintao, do Jiang Zemin, ela muda completamente com o Xi Jinping. A própria Rota da Seda, né? A China hoje tem criado uma rota comercial que é uma reedição da Rota da Seda antiga lá, depois bota no Google aí, Rota da Seda, século XIII, que era a rota comercial que a China fazia desde lá de Nanquim, onde hoje é Xangai e tal, até Portugal, pelo meio da Ásia, cavalo e tal. Inclusive, tem um dado interessante que a peste negra, do século XIV, ela se dissipa da China para a Europa na Rota da Seda. E a Covid-19, ela vai se expandir da China para o mundo mais ou menos nessa nova Rota da Seda, só que né? Só que agora aviões, trem, avião, navio e tal. E aí, essa presença chinesa política em todos os continentes, a China está na África, é o país que mais investe no continente africano, é hoje já o país que mais investe no continente latino-americano, é o país que mais investe no Oriente Médio. A China foi o primeiro país a reconhecer, por exemplo, o governo talibã do Afeganistão. Você falou que é o principal parceiro comercial brasileiro? Principal comercial do Brasil, o grande país do BRICS, né? A China tem hoje, junto com a Rússia, por exemplo, um comércio entre os dois, que é feito em moeda própria. Isso não é por acaso. Há um plano claro chinês, principalmente do atual presidente Xi Jinping, de se transformar na grande potência política mundial. O BRICS, que é o Brasil, Rússia, China e África do Sul, está com um projeto ali de fazer comércio entre os 5 e moeda local. Se isso de fato acontecer, o BRICS, PIBs somados, é maior do que o PIB dos Estados Unidos, né? Claro que a China com 18 tri, os outros com seus 1 e pouco, 2 e pouco e tal, mas ultrapassa os 25 tri dos Estados Unidos. Então, se você tem 5 países negociando em moeda local e abandonando o dólar, há um baque financeiro de inflação nos Estados Unidos gigantesco. E aí você vê, por exemplo, o Joe Biden fazendo um aporte de 50 milhões para a Amazônia esse ano. Fica comigo aí. Né? Exatamente. A Europa, assim, Mercosul, bora fazer aqui aquele plano lá de 2019, Mercosul e União Europeia, Zona de Livre Comércio, bora ver aqui Mercosul e tal. Sobre o Brasil vai depender muito de qual a condução que o governo brasileiro vai ter ao longo desses próximos 4 anos em relação à China. Porque você tem um risco grande de se aliar com a China, desagradar os Estados Unidos, como várias declarações, por exemplo, do Lula na viagem à China fizeram. A primeira coisa que ele fez quando chegou na China praticamente foi visitar a fábrica da Huawei,
que é a do 5G lá, que o Biden vive reclamando. O Trump via falando mais, mas o Biden continua uma certa retórica assim. Então, assim, aí tirou foto lá com óculos de 3D e tal, coisa toda assim, meio que pagando um pedágio ali de, tá vendo? Eu tô valorizando vocês. Que é claro que ele vai fazer, o Lula é malandro pra caramba, ele vai fazer essa porra nos Estados Unidos também, mas essa condução e esse equilíbrio ali entre os dois, ela pode gerar concessões aqui, concessões ali, o Brasil se dá bem, mas pode também gerar um azedamento de clima com um lado ou com o outro, né? Então é uma condição muito tênue. E é perceptível, assim, o quanto eles estão investindo nessa coisa do soft power, de aparecer pro mundo, o TikTok, os produtos todos chineses que a gente consome. O que os Estados Unidos fez ao longo da sua história, né? Os filmes todos que a gente assistiu, a gente é da década de 80, a gente via Rock Balboa. Quem era o inimigo? era o russo, era o soviético. E aí, nos anos 2000, começa a ser o chinês. É o chinês que é o... Não, o árabe também. O árabe, sim, muito. E aí, quando você vai à China, os filmes chineses de hoje têm como antagonista... Um empresário americano, né? Pode crer. O filho da puta é o americano. Isso é muito interessante, você enxergar uma coisa como tem mudado isso, né? Uma coisa interessante, eu vi sobre a Covid-19, que a narrativa que mais se reproduz assim nos grupos de internet e tal, não sei o quê, é de que a Covid foi criada pelo Ocidente para ferrar a China, que é basicamente o invertido daqui. Sim. E assim, foi o Estado que criou isso? Não, mas se tá na internet e tá circulando, o Estado tá pelo menos deixando rola solta, né? Total. Porque é tudo censurado. Total. Então, a geopolítica, acho que é um ponto bem importante aqui no nosso episódio, que é o que a China é para o mundo hoje, como que a China tem se posicionado atualmente. A China não é mais o país de neutralidade, a China não é mais o país que, nós não nos metemos em questões internas, ela se mete sim, bota o dedo na ferida sim, vai colocar o dedo na cara dos Estados Unidos sim. A questão da espionagem lá, você deve ter acompanhado o caso do balão chinês que foi derrubado nos Estados Unidos. Então, eles estão de fato se posicionando, a gente tá aí, o bolo político do mundo também é nosso, se vocês estão num conflito a gente vai estar ali também. Então o reinado americano econômico tá muito ameaçado e o político também, né?